tinha anotado as coisas. Tá Só ao um vivo. minutinho. Estamos ao vivo. Olá, boa noite para todo mundo. É com muito prazer que eu estou aqui para fazer a mediação da nossa live do ACBGE Núcleo São Paulo em cooperação, né, em conjunto com o núcleo do ACBGE de Santa Catarina, sobre o Dia de Luta das Mulheres, né, para marcar o 8 de março. Não fizemos ontem, porque ontem tivemos uma atividade incrível do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público do Estado de São Paulo. Quem não assistiu, procura para assistir, que foi uma atividade muito boa. E aí estamos fazendo a nossa atividade hoje para marcar esse dia de luta, né? Porque, enfim, temos muita coisa para debater, tem muita coisa acontecendo, o mundo de cabeça para o ar, né? E, enfim, a pauta das mulheres, ela sempre tem que ser trabalhada com um olhar diferenciado, né? Porque a gente sabe que todos os trabalhadores agora estão sofrendo e passando por essa pandemia muito piores do que entraram, e muito piores do que quem tem algum alento, né? Quem tem mais. Só que a gente sabe também que dentro da classe trabalhadora as mulheres ainda sofrem mais, né? E aí, Isabela? Cláudia, eu acho que você está sem áudio. Cláudia, eu acho que você está sem áudio. Eu acho... Oi, gente, eu acho que a Cláudia caiu, acabou de cair. Vou tentar colocá-la de volta aqui, tá? Oi, desculpa, gente, caiu. Consegui, acho que, botar todo mundo de volta aqui. Cláudia, você pode continuar. A gente viu basicamente só sua apresentação, acabou de falar sobre a live de ontem, né? Pode continuar daí. Então tá bom. E aí, então, continuando, é isso, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para a gente fazer esse debate, né, sobre as mulheres e a pandemia. Só que antes da gente entrar propriamente no assunto da live, né, eu vou trazer um pouco das discussões que a gente está fazendo agora dentro do sindicato, né, enquanto sindicato dos trabalhadores do BGE, que a gente está vivendo agora o pior momento da crise, né, da crise sanitária. A gente está vendo aí que o pior dos nossos pesadelos está maior ainda, né? A gente não tinha a dimensão de como a coisa ia se aprofundar, como está se aprofundando agora, né? Enfim, com esse governo genocida, a gente está vendo que a coisa está degringolando e o IBGE fala em fazer um censo no meio disso tudo, né? Então, o sindicato está vendo isso como mais um ato desse genocídio, né? Como é que a gente vai colocar mais de 200 mil trabalhadores para visitar todas as casas do país, num momento como esse, com um orçamento muito reduzido, muito menor do que o que deveria ser. Enfim, é uma coisa que a gente, enquanto trabalhador do IBGE, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar. E voltar ao trabalho presencial agora, que é o que eles estão aventando, é uma verdadeira loucura, uma verdadeira aberração. E agora tem que estar junto e clamar pela vida, né? Que agora a nossa luta, ela nesse momento, né, de tantos ataques, a gente está pedindo coisas tão básicas, né? Nada mais básico do que a nossa própria vida, né? Mas enfim, nós temos que lutar inclusive por ela nesse momento. Então, é a luta que nós estamos travando hoje dentro do sindicato.
né? E aí, nesse meio tempo dessa loucura que a gente está vivendo, a gente traz essas duas mulheres maravilhosas, né, para debater com a gente, então, a situação das mulheres na pandemia. Nossa, caiu de novo? Eu acho que ela caiu de novo. Justamente na hora da apresentação. A internet são horríveis, né? Acho que voltou. Acho que não. Vou tirar ela daqui. Vamos ver se vai. Foi não. Ela caiu, ela já vai voltar. Tá. Desculpa, gente. Faz parte do mundo da pandemia, né? Faz parte, né? Faz parte. A gente... Pandemia de coisas. Pois é. Enfim, ela estava ali apresentando, né? Eu acho que eu vou, enquanto ela volta, vou apresentar. A gente tinha alguns recados para falar, e algumas manifestações também, que uma delas é importante lembrar que no dia 14 vai fazer 3 anos do assassinato da Marielle, né? E a gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle e o Anderson, né? Manifestar o nosso repúdio aqui também para a condenação extremamente leve que o deputado que assediou a deputada Isa Pena, né, levou, de 4 meses de suspensão. Ele deveria ter sido cassado, porque o que ele fez foi extremamente absurdo e não deveria ter acontecido de maneira nenhuma, deveria ter sido punido exemplarmente, né? E também manifestar nosso repúdio contra os atentados que as 3 vereadoras trans sofreram agora recentemente, né? A Érica, a Carolina Yara e a Samara, né? Todas elas do PSOL, sofreram atentados. A Érica estava recebendo ameaças aí dentro do próprio gabinete dela, né? E as outras recebendo com atentados às suas residências, às suas casas. Isso é uma coisa inadmissível, que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma, né? Então, passando então aqui um pouquinho a bola para as meninas, a gente vai começar com a Eliana Ferreira, que é advogada trabalhista e militante feminista, né? E ela também é membro do PSTU, e ela vai apresentar para a gente alguns dados que a gente estava conversando antes. Ela vai falar, e a gente combinou de dar 15 minutos para cada uma, numa fala inicial, né? E depois a gente faz um bate-bola aí para conversar de acordo com as intervenções do nosso público, tá bom? Então, Eliana, 15 minutos, tá? Eu te aviso com 5, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, vamos começar. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é muito importante a gente estar fazendo essas atividades da campanha da luta das mulheres, porque o 8 de março para nós não é um dia de festividade, mas é mais um dia de luta, né, como todos os outros, mas que é muito importante ser lembrado, ser discutido e ser dialogado entre nós. E que boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando, e falar um pouco desse tema que é a pandemia, né, a vida da mulher na pandemia, que para além de toda a luta do cotidiano, nós temos inserido no contexto das nossas vidas situações totalmente novas e situações antigas, como a questão da violência doméstica, que são afloradas e que são pioradas extremamente nesse período. Então, dizer que nós, né, que em 2019 a população brasileira era composta de 209,5 milhões de pessoas, né, sendo que 51,8 são formados de mulheres.
E entre os oprimidos são as mulheres trabalhadoras, as que mais sentem o aumento da violência doméstica, da sobrecarga de trabalho, da casa, com os filhos, com as tarefas de cuidado, da saúde e do trabalho. E o aumento do desemprego e da pobreza, além da dificuldade do acesso aos direitos reprodutivos, sexuais e também, afetaram sobremaneira o universo feminino neste período de pandemia, especialmente para as mulheres negras. O Brasil, como todos sabemos, é o 5º em ranking de violência contra as mulheres, né? A cada 3 minutos, uma mulher é espancada, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada, e a cada 2 horas, uma mulher é morta. Então, durante a nossa live, com certeza, uma mulher cairá. Em 76% dos casos, nós sabemos quem são os algozes, e, em geral, eles são pessoas conhecidas, pessoas da sua família. E de todas essas mortes, apenas são registradas como um feminicídio, que também é uma conquista, né, e reconhecimento de um crime contra a mulher, de anos de luta e organização das mulheres, só 1/3 disso é registrada como feminicídio no Brasil. Em 2019, houve um aumento de 7,19% dos feminicídios e houve uma queda dos boletins de ocorrência. E nós sabemos que as mulheres, nesse período de pandemia, encontram muito mais dificuldade para fazer esse registro de violência, né? Nós sabemos também que, para além do aumento, entre as mulheres negras, o aumento foi de 4,5%, e para as mulheres brancas, e para as mulheres negras, 29,9%. Então, isso é uma combinação que expressa a opressão machista e racista também no nosso país. Além disso, dos 66 mil casos de estupros de 2018, 53% eram de meninas de até 13 anos, e a maioria delas negras. Estima-se que apenas 10% a 35% dos casos tenham sido transformados em BO. Nós sabemos, inclusive, que a naturalização do abuso, da violência, principalmente em tempos de pandemia, e essa situação de dificuldade e ausência de acesso para a gente poder fazer a denúncia, né? Nós sabemos que em tempos de pandemia, a maioria das delegacias femininas fecharam, delegacias de mulheres. O boletim de ocorrência, ele vem sendo realizado em 90% via remota, né? E a gente sabe que é difícil o acesso disso. A gente, inclusive, faz aí mutirões para poder auxiliar as mulheres no preenchimento, porque elas têm essa dificuldade. E nós sabemos, inclusive, que nesse cenário e nesse governo genocida, nenhum centavo foi investido na rede de assistência à mulher. Muito pelo contrário, né, nosso próprio governo Bolsonaro, ele se utilizou num determinado momento, logo no começo da pandemia, da alegação de que houve um aumento muito grande, né, da violência doméstica, e para isso a gente tinha que acabar com a quarentena, né, pregando a submissão da mulher, e a ministra Damares ainda culpabilizou as meninas por serem vítimas de violência sexual. Então, se a gente depender dessa dupla, né, que está aí no poder, nós vamos estar mortas, sem qualquer tipo de registro e sem qualquer tipo de assistência. Mas eles também não estão só, né? Infelizmente, nós sabemos que no estado de São Paulo, né, o João Dória, por exemplo, cortou as verbas de atendimento à mulher, vetou o funcionamento da delegacia de mulher de 24 horas e terceirizou o serviço da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa-abrigo. Então, nós sabemos que o problema da questão da violência da mulher é um problema social que tem que ser tratado com políticas públicas de prevenção, punição aos agressores, assistência à vítima, à família, bem como a garantia de emprego e renda, porque uma mulher que sofreu uma violência, que não tem uma creche para deixar seu filho, que não tem uma casa-abrigo, ela não tem como se defender. Então, esta é uma situação totalmente precária e nesse momento, inclusive de extrema gravidade, acho que é uma das nossas maiores bandeiras
neste momento, é a luta contra a violência doméstica, né? Nós sabemos que tem um relatório da ONU que alerta que o aumento de casos de violências não é uma questão só do nosso país, mas também da Argentina, Canadá, França, enfim. E a gente sabe que o aumento do canal de ligação para contato 180, ele aumentou em 2020 27% do mesmo período de 2019. Então, ainda é um recurso que as mulheres dispõem com mais facilidades e para fazer a denúncia. Então, esses casos de violências, que agora em março de 2020, nós temos uma pesquisa aí, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o feminicídio cresceu 22%, e nós estamos falando isso aqui nos meses de março e abril, o número subiu de 117 para 143, nós estamos falando dos casos que foram notificados, porque a gente também tem um problema muito grave de subnotificação. Em outubro de 2020, agora, foi realizado um levantamento pela revista As Minas, que demonstrou que apenas 7% dos municípios, eles tinham delegacia da mulher, e somente 400 delegacias no âmbito nacional para atendimento à mulher, que a gente, inclusive, reivindica que deve contar com um atendimento e equipe especializada, que não é a realidade brasileira. Para além disso, nós sabemos também que em tempos de pandemia, o mercado de trabalho para as mulheres e para as mulheres negras foi totalmente afetado, totalmente precarizado, e não é à toa que a primeira trabalhadora e a primeira morte no nosso país foi de uma trabalhadora doméstica negra, né, que morava na cidade do Rio de Janeiro e contraiu a Covid dos seus patrões que tinham acabado de chegar de uma viagem dos Estados Unidos, né? Em setembro de 2020, nós temos aqui os dados de que as mulheres representavam 50% das pessoas que estavam em trabalho remoto, enquanto os homens apenas 43%. Nós temos uma situação bastante atípica também nessa questão do trabalho remoto para a mulher, porque eu falo que a mulher trouxe para sua casa o trabalho remoto, o marido remoto, o filho remoto, a professora remoto. Então, todas as situações do ambiente do lar, do ambiente externo, a mulher passa a administrar na sua casa. E por isso, obviamente, o aumento da violência, porque você fica mais exposta a situações totalmente indesejáveis. E mais do que isso, o próprio governo lançou mão de medidas provisórias e de legislações que atacaram a mulher, em primeiro lugar, no mercado de trabalho, porque são elas que têm o serviço mais precarizado. Então, foram aquelas que perderam seus empregos e que muitas delas, em um número bastante representativo, não encontram uma outra alternativa a não ser o serviço doméstico, que por um absurdo, no começo da pandemia, foi considerado, inclusive, um trabalho essencial. Nós tivemos que lutar, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para a gente fazer a defesa dessa situação, porque era inaceitável. Então, o Brasil, ele ocupa, ultimamente, né, o penúltimo lugar nas nações da América Latina no quesito de representatividade na política, né, englobando aí já os cargos executivos, legislativo e os ministérios. Ele só fica em frente do Haiti e de Belize. Esse dado aí, ele faz parte do estudo das mulheres na política da ONU. E nas eleições de 2020, nós sabemos que de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito, somente 33,6% eram de mulheres. E de acordo com os dados do TSE, apenas 15,7% eram de mulheres. E dos 513 deputados que fazem parte da Câmara, 436 são homens e apenas 77 são mulheres, o que representa apenas 15%, né, de todos os seus integrantes. Dos 81 parlamentares que compõem o Senado, apenas 12 são mulheres, o que representa 14,8% também no Senado. Então, entre os 23 ministros também que compõem o governo Bolsonaro, nós temos somente 2 mulheres. Uma que ocupa a pasta da mulher, mas que é machista, homofóbica, racista, enfim, não apresenta qualquer tipo de política pública capaz de nos atender
a não ser uma política também conservadora, uma política de retirada de direitos e também de ataques públicos, né, sobre a questão da mulher, sobre a questão de gênero, enfim. E também a gente tem aí a questão da Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também cumpre um papel bastante degradante, né? Então, nós achamos que essa política, né, que essa combinação da exploração e da opressão machista e racista, assim como a opressão que afeta os imigrantes, os LGBTIQI, os indígenas, coloca na ordem do dia um debate muito importante sobre este tema das mulheres, e que parta das necessidades mais sentidas pelas mulheres trabalhadoras dos setores que são os setores mais explorados, mais oprimidos, para a gente poder superar essa crise e pôr fim a tanta desigualdade, né? Nesse contexto, a gente entende que nós temos que compor uma unidade, né, de bandeiras, obviamente, com os trabalhadores e trabalhadoras da nossa classe, dentre as quais aí nós temos uma bandeira prioritária, que é a bandeira do Fora Bolsonaro e Mourão, que é a bandeira da manutenção de um lockdown, mas um lockdown onde as pessoas possam permanecer em suas casas e que elas tenham auxílio emergencial digno, né? Nós estamos assistindo o circo, que é a votação da PEC na Câmara, né? Onde eles estão discutindo qual vai ser a bolsa esmola que eles vão garantir para o povo brasileiro. Então, nós achamos que isso é uma vergonha, que nós precisamos, né, de um auxílio emergencial que garanta que a gente possa ficar isolado, que a gente possa ficar em casa e que a gente possa suportar essa fase da pandemia, né? Mais do que isso, a gente precisa garantir vacina para todos, garantir direitos, empregos, renda mensal para todo mundo e moradia. Precisamos garantir creche em tempo integral, obviamente que agora, em tempos de pandemia, as professoras também estão em casa, mas a creche e a escola, quando reabrir, é essencial e fundamental para a mulher. Nós precisamos discutir também a questão da socialização do trabalho doméstico, que é uma discussão que nós temos que fazer com os nossos companheiros de uma forma muito tranquila. Precisamos também continuar na ofensiva da nossa luta pela descriminalização e a legalização do aborto, assim como foi na Argentina, aqui na América Latina, nosso país vizinho, para a gente poder avançar nessa pauta. Nós precisamos de campanhas de combate à violência, à desigualdade nas escolas, na mídia, no trabalho. Precisamos ampliar e exigir a aplicação da Lei Maria da Penha, garantir a delegacia especializada, os centros de referência, as casas de abrigo e em especial, a punição aos agressores, porque eu acho que o tema da pandemia, quando a gente fala da mulher, o primeiro tema que é mais colocado, mais ressaltado, mais evidenciado, mais propagandeado, é o tema da violência. Nós sabemos que a gente tem feito essa luta já há muitos anos, mas que esse aumento ele tem muito a ver com o nosso cotidiano, com essa questão da pandemia que arrefeceu os nossos postos de trabalho, que nos levou para ficar confinados nas nossas casas, que é o local adequado, inclusive, para que a gente possa superar esse período de pandemia, mas a gente precisa de estrutura, a gente precisa garantir e preservar as nossas vidas com dignidade, com qualidade, e para isso a gente precisa colocar e debater essa pauta, como nós estamos fazendo aqui neste momento, e eu acho que é isso, esses são alguns pontos que eu acho que eu coloquei, que eu acho que são fundamentais para a gente fazer essa discussão e debate aqui de hoje. Agradeço a atenção de vocês e fico às ordens aí para a gente continuar o debate, a conversa aqui. Muito obrigada. Oi, muito obrigada. Muito obrigada, Eliana. Não precisei nem avisar o tempo, cronometradíssima. Muito bom. Natália, eu quero te pedir 1 milhão de perdão, porque eu esqueci de te anunciar antes da Eliana falar. Desculpa. Para quem está chegando agora, que a gente teve um problema, não seria eu que seria a mesa, mas a nossa companheira teve um problema com a internet, então eu assumi a mesa
foi assim, no susto. Mil desculpas de eu não ter te anunciado antes da Helena começar a falar, tá? Eu vou só... acho que os pontos que a Eliana colocou aí são fundamentais, né? A gente vê como é que a situação já foi dito antes que sempre quando a situação começa a ter crise, a quem sofre primeiro são as mulheres e as mulheres pretas, e é isso que a gente está vendo isso na prática, né? Eu vou passar a palavra agora agora vou te anunciar devidamente, Natália, mil desculpas, tá? Eu vou pegar aqui a Natália. A Natália, ela é co-vereadora da bancada feminista do PSOL, né? Militante feminista negra por um veganismo popular, não é isso? E ecossocialista. E acho que é isso. Eu esqueci alguma coisa do que você tinha pedido, Natália? Não, tá ótimo. E é isso. Muito bem-vinda. Mais uma vez, desculpa eu não ter te anunciado antes. E a palavra é sua, 15 minutos, e eu te aviso com 5, tá bom? Tá bom, Bianca, que é isso. Não precisa pedir desculpa, não. Eu que agradeço aí o convite do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. Muito importante a mobilização de vocês, como a Cláudia estava comentando, né, no início do que vocês têm enfrentado. Agradeço também a abertura da Eliana, que foi uma ótima abertura aí, mostrando a relevância, né, dessa data do 8 de março, porque tem muita coisa ainda para a gente lutar e combater, para a gente realmente ter igualdade de gênero e ter os nossos direitos assegurados, né, inclusive a vida. Como a Bianca falou, eu sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL, então é um mandato coletivo aqui da cidade de São Paulo, com 5 mulheres. Então somos eu, junto com Daphne Sena, Carolina Yara, Paula Nunes e Silvia Ferraro. E a gente tem uma vaga aqui na Câmara, e a minha fala vai se basear um pouco nessas experiências que a gente tem tido nesses 2 meses e alguns dias de mandato. Como a gente bem ouviu, a questão da violência doméstica, do auxílio emergencial, a questão das mães solo, elas todas se conectam, tudo tem uma relação. E aqui a gente em São Paulo, o Bruno Covas apresentou um projeto de lei para que volte o auxílio emergencial, que foi dado no passado apenas R$100, uma parcela única de R$300, e demorou para a prefeitura se articular para esse auxílio voltar, e ele apresentou esse novamente de R$100 sem uma ampliação dos beneficiários, sendo que a situação da pandemia está cada vez pior. Então a gente vê que mais pessoas estão precisando de cestas básicas, de auxílio para pagar suas contas, mas ele manteve para as mesmas pessoas. E a gente tentou melhorar, como bancada do PSOL, a gente tentou melhorar o projeto do governo e fomos vetados em tudo. Então a gente teve uma proposta para que as mães solo e pais solo também, mas a gente sabe que é muito mais comum que sejam mulheres sozinhas cuidando dos seus filhos. A gente fez uma proposta para que elas recebessem o dobro do auxílio, então recebessem R$200, e também fizemos a proposta, né, uma emenda para que mulheres vítimas de violência doméstica recebessem também o auxílio, já que, como a gente sabe, é difícil a mulheres que são vítimas de violência e não têm uma independência financeira conseguir sair dessa situação. Então, a gente vê todas essas situações que nós, como minoria na Câmara de São Paulo e minoria em todo o mundo, né, não só no Brasil, hoje, esses dias eu estava vendo uma reportagem que, se eu não me engano, 20% dos parlamentares no mundo são mulheres. Então a gente vê que no mundo todo as leis ainda são feitas e votadas por homens,
majoritariamente homens, brancos, cis, hétero, o que foi muito, né, parte do mote da nossa campanha de como é importante também coletivizar, né, a coisa interessante dos mandados coletivos, que a gente pode colocar 5 mulheres de uma vez numa casa que tinha pouquíssimas mulheres, né? Hoje a gente está com 13 oficiais, né? E 19 considerando as co-vereadoras. E no total são 55. Então ainda somos minoria. A gente vê hoje na sessão os vereadores nos parabenizando pelo Dia da Mulher e não reconhecendo realmente que a gente não tem, né, não tem muito aí a comemorar e não tem um real compromisso em se esforçar para lutar pelas nossas demandas. As justificativas que a gente via no plenário eram muitas como se, bem na linha do PSDB, como se a prefeitura, como se o governo fossem um banco. E é isso, né, que nós da esquerda insistimos tanto, que o governo, ele não é um banco. Ele não é feito para juntar dinheiro. O governo também não é uma família nuclear, né? Então, a gente era obrigado a ouvir desculpas esfarrapadas de que o que estava acontecendo na prefeitura de não conseguir aumentar o valor, de não conseguir incluir mais beneficiários, era a mesma coisa de um pai que negava a mesada ao filho. A mesada, né? Como se viver dignamente não fosse um direito básico nosso. Outra questão que a gente vê muito como mandato, a gente acompanha muito questões relacionadas à moradia. E para qualquer pessoa que está acostumada com ocupações, que conhece, que acompanha as lutas de moradia, sabe que as mulheres estão sempre na linha de frente. A gente chega nas ocupações e a maioria é de mulheres. Sempre tem a questão, né, que às vezes tem uma cozinha comunitária, como aqui em São Paulo a gente está acompanhando a ocupação do Buracanã, que ela fica ao lado de uma comunidade, uma favela histórica aqui de São Paulo, chamada São Remo, fica na região da USP, ela fica grudada na USP, e pessoas dessa comunidade viviam nessa comunidade, mas que pagavam aluguel, porque ela já está urbanizada, já tem uma maior estrutura, então as pessoas, né, já tem as casas de alvenaria, tem gente que compra e põe para alugar. Então as pessoas pagavam aluguel num lugar periférico e hoje, sem emprego, não conseguem pagar esse aluguel e tiveram que ocupar o terreno ao lado, que servia de campinho e lixo, né, lixão que estava cheio de lixo, e tiveram que ocupar e fazer os seus barracos de madeira e lona. E a gente tem ido toda semana tentando garantir esse direito, e isso é uma luta das mulheres, né? Eu fui nesse sábado na ocupação para conhecer, e realmente, assim, 90% eram mulheres, né? E não é uma coincidência, já que nós, mulheres, nós somos sempre as responsáveis pelo cuidado, pela manutenção da vida, né? Não só por gerar a vida, no caso de mulheres cis, mas também no caso de manter a vida. E isso de você não ter onde morar no meio de uma pandemia, que você precisa ter um lugar com higiene, com saneamento, isso é muito grave, isso recai sobre as mulheres. Mas a gente também, né, como mandato e como sociedade civil, a gente tenta vislumbrar saídas coletivas. Então a gente também visita outras comunidades que conseguiram controlar muito bem a questão da pandemia, porque a Associação de Moradores conseguiu testes, conseguiu testar, conseguiu isolar as pessoas que tiveram, e isso não se espalhou. E quem estava à frente dessa associação que a gente visitou? Uma mulher também. Então, a gente, por essas coisas, não no sentido de romantizar, e não no sentido de dizer que nós naturalmente, né, é algo da nossa essência, dos nossos
genes que nos faz sermos mais cuidadosos, estarmos à frente de algumas situações. É a necessidade material, né? Nós somos colocadas na base da pirâmide, principalmente nós, mulheres negras, e a gente precisa se movimentar. E eu, como muitas mulheres negras e muitos ecossocialistas também, a gente defende muito a perspectiva do bem viver, que é essa noção realmente de coletivizar, né, de a gente não ter mais essa visão individualista, egoísta, de divisão mesmo, de tanto do outro como da natureza, de realmente ver tudo como uma coisa só. E acho que isso tem muito a ver quando a gente vê as resistências das mulheres nessa pandemia, em que não tem acesso à moradia, não tem como comer, né? Essa semana eu recebi pedidos de pessoas que a amiga estava com Covid, desempregada, mãe solo, não tinha o que comer, não tinha álcool gel para se higienizar, e a gente vê que o governo, a maioria dos governos, né, a gente ainda é majoritariamente governado por pessoas que ou não conhecem essa realidade, ou conhecem e propagam essa realidade, fomentam essa realidade, que é isso que eles querem, nos ver na miséria e ver as mulheres sem voz, né, inclusive colocar homens trabalhadores contra nós também, mulheres trabalhadoras. Então, acho que também tem muito a ver na nossa luta de a gente construir sínteses e dos homens da classe trabalhadora também verem o como a gente não vai conseguir ter grandes transformações na sociedade se a gente não considerar o feminismo. Que essa mulher que sofre violência doméstica, essa mulher que engravida sem desejar e não pode abortar, essa mulher é uma trabalhadora. Isso afeta os nossos direitos trabalhistas também. E isso afeta a vida dos homens que são maridos, que são pais, que são filhos. Inclusive, para finalizar, sempre bom recordar como, quando a gente está falando de feminismo, a gente também está falando de situações que, às vezes, por exemplo, o genocídio da juventude preta, que majoritariamente são jovens negros, né, homens, que são mortos pela polícia, e isso é um tema do feminismo, e que se agravou na pandemia. A gente não tem dados tão recentes, mas a gente lembra que no ano passado, com poucos meses da pandemia, a gente já viu um aumento brutal da violência policial e do assassinato por policiais militares contra jovens periféricos, em sua maioria negros. E quem que está nessa luta para garantir justiça por essas mortes? São as mães desses jovens. Então, a gente vê como o feminismo é algo que está em tudo, né? Não existe um momento que se pode falar de feminismo, um momento certo para se falar, isso é pauta do feminismo, isso não é. Em tudo que a gente analisar na sociedade, a gente vai ver que as mulheres são as que mais sofrem, são as que mais lutam e que precisam de mais representação e de mais direitos, né, que sejam assegurados os nossos direitos. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. E aí, para finalizar mesmo, né, que ainda tem uns 2 minutinhos aqui, eu tenho refletido também sobre a questão da despolitização em que a gente está. Então, nós militantes, né, trabalhadores aí organizados, a gente tem uma tarefa muito grande aí de politizar a sociedade, porque as fake news, né, no sentido específico das fake news, elas levam à morte também. Porque a gente vê, eu já vi muitas mulheres idosas recusando serem vacinadas porque caíram nas fake news do governo. Então, isso também é uma pauta do feminismo, uma pauta que a gente vê aqui na cidade de São Paulo. E ainda mais agora que aqui em São Paulo, idosos entre 60 e 64 anos não tem mais gratuidade no transporte, nem no municipal, nem no estadual. Então, são mais mulheres idosas expostas, porque essas mulheres continuam trabalhando, elas trabalham como domésticas, elas trabalham como faxineiras, às vezes são as únicas pessoas das casas que têm uma renda,
essas pessoas já nem têm, e aí agora não tem como sair de casa, não tem uma renda garantida para ficar em casa e não precisa sair para se expor porque é grupo de risco. Então a gente vê que se a gente for começar a falar, a gente poderia falar o dia todo sobre perdas de direitos e ataques que a gente sofre na sociedade como mulher, e que nós, como parlamentares, profissionais, trabalhadoras, nós temos o dever de representar e de ir atrás e de lutar e de dar vez aí às nossas lutas. Então é isso, agradeço. Muito obrigada, Natália. Informações riquíssimas, né? Essas notícias que você veio dando aí, dessa questão das ocupações, né? E dessa luta constante, né? Que isso é o fato, né? A luta, a gente está sempre lutando, né? Quando se é mulher, todo dia tem uma luta. Eu gostaria aqui só de registrar aqui o pessoal que está saudando a gente, né? Lembrando que essa live ela é em conjunto com o Núcleo Santa Catarina, do SBGE, tá? E aí temos os companheiros de lá também, o Betão, o Julinho Floripa, Leandro Vicaled, o Bruno Quixote, que é aqui nosso companheiro daqui de São Paulo, Jerusa, o Dandan, lá de Santa Catarina, Edson aqui de São Paulo, Dudu, a Luciana, que é do Sintrajude, que é o nosso Sintrajude, é o nosso parceirão aí nas lutas todas. Lu, grande guerreira, obrigada, está aqui tá saudando aqui a Helena Ferreira, falando mulher intransigente na luta da classe trabalhadora, muito orgulho de você. A Jerusa também, nossa companheirona, que está aqui. E a Jerusa, ela fez uma pergunta para a Eliana, querendo saber como que as mulheres podem se defender das agressões se elas, quando elas estão trancadas com os seus agressores, né? Nessa situação aí da pandemia. Depois ela faz uma pergunta para a Natália, que depois você, Natália, falasse um pouco sobre a discriminação que as parlamentares negras no Brasil sofrem, né? E aí tem mais, eu vou juntar algumas perguntazinhas aqui. Um companheiro do Sindicef aqui também. Ei, Ide, que bom que você está aí. A Luciana está pedindo para que falasse um pouco sobre as reformas que estão aí em pauta, né? Que a gente está com algumas reformas, estamos com essas PECs emergenciais, nessa chantagem, essa verdadeira chantagem de aprovar uma PEC emergencial, dizendo que só vai conseguir fornecer esse auxílio, essa miséria desse auxílio que eles estão querendo propor, se as reformas, se a PEC emergencial for aprovada. E a outra reforma que está em pauta, que é a PEC 32, que é da reforma administrativa, né? E a gente sabe, a gente gostaria que elas comentassem como que elas vão afetar ainda mais também toda a população, mas também as mulheres trabalhadoras e as mulheres brasileiras no geral, né? Como a própria Helena já falou no início ali, a gente tem muitas... as mulheres são, e a Natália também comentou, nós somos a base das pirâmides, são as mais pobres, são as que mais sofrem, as que mais perdem direitos, então vai ser menos acesso aos serviços públicos que a gente vai ter, né? E aí eu vou passar então a palavra para a Eliana, você falar um pouquinho, e depois eu retorno para a Natália, tá bom? Eu queria saudar também o núcleo lá de Santa Catarina pela participação, agradecer aí o salve da Luciana, das nossas colegas, e dizer o seguinte, que essa questão que a Jerusa levantou é uma questão muito importante, né? Nós sabemos que durante a pandemia, esse tema, ele trouxe uma reflexão bastante importante, como é que as mulheres que estão trancadas em casa, com os seus algozes, aqueles que estão violentando todos os dias, etc., vão conseguir se comunicar. E nós tivemos, assim, notícias de situações muito importantes, né? Quando a mulher ia ao supermercado, né? A criação de códigos nas mãos com batom, né? Que eu estou sem batom aqui. Mas, assim, a questão do bilhete, do recado e da comunicação também, né? Porque criaram
códigos de comunicação, onde você consegue se comunicar com uma irmã, com uma amiga, e deixar indicado que você está sofrendo violência. Então, é muito importante também a auto-organização, né, nos locais de moradia, principalmente nas áreas mais vulneráveis, né? A gente tem bastante área de periferia aqui perto, a gente se organiza com mulheres, faz lives, e a gente faz, sim, uma discussão disso, como seria o código, em geral, a questão do código na mão, do batom, o bilhete também, um recado, quando vai no supermercado, deixa com a caixa do supermercado, você tem que criar redes de apoio, e para a gente poder solidarizar e denunciar esse agressor. É uma situação bastante difícil, mas eu acho que a gente tem avançado bastante. O mais importante é a nossa organização. E com relação à questão das reformas, desde o início da pandemia, como eu falei, o governo lança a mão de uma legislação que vai de encontro. Ai, nossa, acho que travou a Eliana. Travou a Eliana. Natália, você está ouvindo ela? Das mulheres, né? As duas. Não tô. Voltou agora. Ah, voltou. Eliana, você travou um pouco. Aí, se você puder voltar um pouquinho. Oi? Voltou? Agora voltou. Voltou. Então, desde o começo da pandemia, o governo tem lançado mão de legislação que afetam diretamente as mulheres. Então, as mulheres são mais precarizadas, foram as primeiras a ser demitidas, e neste momento nós estamos vivendo no nosso país uma discussão que tem a ver com o quê? Com a PEC 186, que é a PEC do auxílio emergencial, onde é feita uma discussão totalmente distorcida, injusta e imoral com a sociedade, no sentido de dizer que só é possível retomar o pagamento do auxílio emergencial se aprovar uma PEC. Uma PEC que vai retirar o direito, em primeiro lugar, do servidor público, que é aquele que está exatamente no combate à pandemia, nas cidades, nos estados, e quem está na linha de frente, na sua grande maioria, é a mulher trabalhadora. Seja na questão da saúde, quando você vai no hospital para ser atendido, a composição, a maioria são de mulheres, médicas, enfermeiras, motoristas, a questão da asepsia dos locais de trabalho, as mulheres terceirizadas que cuidam da limpeza, do atendimento, enfim, as mulheres do serviço público, do SUS, que eles estão tentando acabar, as mulheres do judiciário, as mulheres do atendimento, mesmo ainda estamos falando da CBGE, do INSS, todos os serviços que são prestados para a população brasileira estão sendo colocados em precarização e numa grande possibilidade de extinção, porque esse governo é um governo privatista. O objetivo dele é entregar o serviço público para a iniciativa privada. Por isso, ele está fazendo um desmonte no serviço público, em especial no SUS, no nosso país, e agora com essas medidas que congelam salários, que retiram direitos, que acabam com a estabilidade do servidor. Enfim, são medidas que colocam a possibilidade, inclusive, de nomeações sem concurso, né? E uma série de medidas que vão, de fato, colocar o atendimento em risco, a precarização do servidor público e a ausência de investimento no serviço público, que é exatamente para que esse serviço público se torne ineficiente e ele coloque uma empresa privada no lugar. Então, nós estamos num momento, eu até coloquei para bastante gente, que me lembra uma discussão que a gente fazia antigamente lá no PT, né? A gente tinha lá os orçamentos participativos, eu já era advogada de sindicato de trabalhadores, e às vezes eu ia debater com o prefeito, ele falava, bom, faz a discussão do reajuste lá no orçamento participativo, que era meramente consultivo, então você tinha que disputar com a creche, você tinha que disputar com a construção de hospital, e não tem a menor condição, é isso que esse governo está dizendo, ele está dizendo para a população, o servidor público não faz nada, ganha bem,
não é necessário, e é por conta do serviço público, por conta do servidor público, que você não tem o auxílio alimentação. Então, no nosso momento de unidade, de fortalecimento, de uma campanha de valorização dos serviços e dos servidores públicos, para colocar, para discutir de forma consciente na classe trabalhadora, na população brasileira, que nós não podemos perder a nossa autonomia, não podemos perder nossa estabilidade e não podemos perder nossos direitos. Em especial por um governo negacionista, irresponsável, né, e genocida. Acho que é isso aí, a Natália complementa um pouquinho. Valeu, muito obrigada. Natália, palavra sua aí. Obrigada. Eu acho que a Eliana já falou muito bem sobre a questão das reformas, né? E a gente pensa, no caso da reforma administrativa, por exemplo, perder estabilidade. Quem que tem mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho? São as mulheres, né? A gente tem vários dados que mostram que mulheres mães têm mais dificuldade, porque a gente vai numa entrevista e perguntam se a gente tem mãe ou se a gente ainda não tem filhos, se a gente pretende engravidar. É proibido, mas eles perguntam se a gente se protege, né, contra a gravidez. A gente tem que enfrentar esses constrangimentos, porque a maternidade para o capitalismo é um problema. E aí a gente fala de reforma administrativa, então no momento que a gente consegue um pouco de estabilidade, isso nos é tirado. E a gente, né, parece uma vitrola quebrada, né, mas é isso, assim, nós somos as mais precarizadas. Então, um homem que perde sua estabilidade, ele tem mais, não é para perder, mas se ele perder, ele tem mais chances de se recompor na vida do que uma mulher, que já enfrenta preconceitos, né, de acharem que nós não somos tão eficientes e eficazes quanto os homens, e temos a questão da maternidade, temos a questão do cuidado com idosos também. Então, isso realmente é muito grave. A gente vê aí, nessas horas que a gente vê escancaradamente como o Centrão ainda não coloca o impeachment do Bolsonaro para ser votado, porque eles apoiam, né, essa política neoliberal. Então, a gente realmente está numa situação muito grave. E sobre o que foi pedido sobre a discriminação, né, de parlamentares negras no Brasil. Mais uma coisa muito grave, que a gente vê que em 2018, né, como... aí eu não sei se eu estou falando errado, seu nome eu me chamando de Bicar, não sei se é Bianca, é apelido para Bianca. Ela mencionou sobre a morte da Marielle, o assassinato, né, a execução da Marielle, que vai fazer 3 anos, no próximo dia 14. E antes a gente já sofria ataques e depois os ataques não diminuíram, né? Então, se esperaria de um país minimamente civilizado que fosse feita uma investigação muito mais célere, fossem tomadas medidas de segurança muito mais fortes em relação às mulheres negras parlamentares, e não é isso que acontece. A gente vê ainda a Thalíria Petroni, que é deputada federal, vivendo sob um esquema fortíssimo de segurança, porque vive tendo ameaças grandes de morte, né, que já aconteceu de ser descoberto pouco tempo antes um esquema para abordá-la. A gente vê, e aí todas as outras parlamentares negras, acho que é muito difícil a gente encontrar uma que não sofreu algum ataque racista por estar num cargo público. Acho muito difícil, né? Então, a gente tem alguns nomes na cabeça, os mais conhecidos. Então, a gente viu também Penny Brioli em Niterói, mulher negra trans, vereadora também que foi ameaçada. A gente vê no Sul, né, uma região extremamente branca e que ainda tenta invisibilizar a grande resistência e luta e militância negra que há na região Sul, inclusive histórica, né, do movimento negro. E quando as primeiras mulheres são eleitas como vereadoras, também sofrem racismo, sofrem ameaças, como também mencionaram sobre minha companheira Caroline Yara, Samara Sóstenes e Erika Hilton, que como mulheres negras trans estão ainda mais expostas a essa violência. E aí a questão, né, de assegurar a segurança, né, de garantir a segurança.
né, que eu disse, depois do que aconteceu com a Marielle, a gente não deveria brincar com isso. E o que aconteceu foi que não foi dada a escolta para Carolina e para Samara, porque elas não são oficialmente vereadoras. Ou seja, se você é uma assessora, né, se você é uma mulher negra trans que não tem um cargo de vereadora, você vale menos. É isso que nos diz, porque depois de um atentado grande desse, a gente se ater a questões burocráticas para negar a segurança a mulheres negras parlamentares, isso é uma desculpa, isso no fundo é mostrar que as nossas vidas não valem tanto assim quanto outras. Então, bom, essa é a situação, além assim de muito racismo velado. Aqui em São Paulo também aconteceu algo gravíssimo com a vereadora Luana Alves, que chegou a um ato em plena luz do dia, com a sua equipe, assim, mais impossíveis, só que todos eram negros. Esse era o defeito deles para a polícia militar, e eles foram revistados, mesmo depois de ela ter falado que era vereadora. Então a gente vê que eles viram a necessidade de ocupar esses espaços, inclusive para a gente não perder os nossos direitos de mulheres negras periféricas trabalhadoras. E a gente tem conseguido vitórias pequenas, mas, né, considerando aí todas as derrotas que a gente tem, para se comemorar. Mas, por outro lado, os ataques aumentam. E a gente não vê uma segurança mesmo, né, da sociedade. Muito pelo contrário, né? Não querem nos silenciar porque nós incomodamos, né? E é muito triste, inclusive, ver quando algumas mulheres negras parlamentares, né, são bolsonaristas, né, estão do outro lado, que acabam as enfraquecendo também, né? Isso é bem triste. Então, essa é um pouco da situação que a gente vive aí, de muita luta, muita resistência e medo, infelizmente, muito medo também, já que a gente vive num país de tanta violência política, principalmente para pessoas negras. Acho que é isso, não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa. Não, muito obrigada, muito bem lembrado todos os outros ataques, né, que as parlamentares estão sofrendo, que é meio que é isso, que quando a gente começa a esboçar algum tipo de reação e exigir algum tipo de avanço, é o momento em que a repressão vem mais forte ainda, né? E é o momento, então, da gente se juntar mais e a gente de continuar dizendo não, e isso, ao invés de nos intimidar, tem que nos dar força, né? Para a gente conseguir resistir e avançar, não só na resistência, né? A gente anda num momento meio que a gente está recuado, que a gente está só tentando resistir, mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar e levantar a cabeça e a gente se juntar e continuar e seguir em frente. Vou registrar um pouquinho aqui mais alguns comentários, tá? A Eliana Maciel está aqui saudando a Helena Ferreira, né? E a Natália também, falando que os debates são muito bons, que vocês estão trazendo. A Maria Inês Magalhães, que é do Sindicef de São Paulo, está aqui presente também. Obrigada aí, Maria Inês. A Denise de Paula também congratulando a gente. E aí uma conversinha do Júlio, do SBGE lá de Santa Catarina, com a Eliana Maciel, que são companheiros de partido, né? A Jerusa parabenizando mais uma vez a lucidez e a garra, dizendo que é uma honra ser companheira em tantas lutas, né? Comentário da Maria Inês também, falando que é isso, né? O motivo para privatizar o serviço público, primeiro deterioriza, né? Deixa as mínguas para dizer que não funciona e depois, né? E depois privatiza. Raquel Eliana aqui também, parabenizando as palestrantes, né? Mais um comentário da Maria Inês aqui falando que quando acaba a estabilidade da licença maternidade, as mulheres perdem seus empregos, né? Isso é o que a gente vê via de regra. Gerisa comentando aqui que para a Natália, que é um conforto para a nossa luta ver jovens como você comprometidas com um futuro melhor.
para as mulheres e para a humanidade, né? Marinês também te congratulando. O Bruno Quixote, nosso companheiro daqui da CBGE, falando que a vitrola quebrada é muito importante, pois é ela quem pode tocar a música do futuro, uma que adormeça as crianças, né? Dizendo que a gente precisa insistir no nosso discurso, que parece mesmo uma vitrola quebrada, mas enquanto as coisas não mudam, a gente não pode se calar, né? Jerusa comentando aqui do capitalismo macho e branco sempre vai promover discriminações e constrangimento para as trabalhadoras, né? Isabela Lúcio também aqui saudando um excelente debate, que a luta continua rotineiramente, né? E é isso, a gente está agora nesse momento aí de que a gente está vivendo um verdadeiro genocídio, né, da população brasileira, e está morrendo, quem mais está morrendo é a população pobre, preta, as mulheres, né, esse avanço aí nessa violência contra a mulher, nos poucos momentos em que foi possível fazer o isolamento social, aí isso ainda é mais um problema, né, mais um fardo para as mulheres, e isso a gente precisa se organizar para a gente lutar contra isso, né? Então, essas reformas aí, essas PECs estão cada vez mais querendo tirar os nossos direitos e ficar deixar cada vez mais a população à própria sorte, né? Então, a gente está aqui, a gente está se organizando enquanto trabalhadores do setor público, a gente quer fazer um diálogo com a sociedade também, porque é difícil a gente dialogar quando a gente vai falar mas olha só que é importante que o trabalhador do setor público não perca a estabilidade, né, que não perca os direitos de férias, quando a gente sabe, a gente trabalha no IBGE e a gente sabe que mais da metade da força de trabalho que está em ativa hoje não tem direito nenhum. Eles são Ubers, são os autônomos, os empreendedores, né? Eles não têm direito. Como que a gente vai conversar e como que a gente vai explicar que a estabilidade do trabalhador no setor público, na verdade, garante a continuidade daquele serviço para ele, né? A gente é difícil a gente conseguir dialogar isso. A gente tem tentado se organizado no fórum para a gente tentar fazer esses diálogos. A gente, desde esse fórum, desde 2018, a gente tem feito, quando podia, a gente fazia várias ações na rua para tentar apresentar um contraponto para que toda essa propaganda que a grande imprensa faz, né? Porque a grande imprensa, a princípio, está contra o Bolsonaro, mas ela não está contra as reformas do Paulo Guedes, ela não está contra a agenda neoliberal, muito do contrário, eles são muito a favor, né? E a gente precisa fazer esse debate, né? E precisa tentar explicar isso, que é importante que tenha trabalhadores no setor público para que a gente consiga prestar o serviço que a população merece, que é para isso que são os impostos dela, né? Que paga. A gente sabe também que quem mais paga impostos são os mais pobres, são os que mais pagam impostos. E para onde que vai esse imposto, né? Qual é o retorno que se tem desse imposto? Né? Se não deveria ser justamente na oferta de serviços públicos de qualidade, para que ninguém precisasse pagar plano de saúde, para que ninguém precisasse pagar por escola, nem segurança privada, né? E nem várias outras ter saneamento básico para que se diminuam as doenças que são evitáveis, tudo isso. Então, a gente está nesse momento que a gente está se juntando para a gente dizer não para essa reforma, e está chegando a hora da classe trabalhadora assim, dizer não para tudo isso, e tirar esse genocida do poder e acabar com esse projeto, né, que só vai destruir a gente. A Raquel Eliana está comentando aqui: necessária a luta de homens e mulheres da classe trabalhadora contra o machismo e o capitalismo. Sim, com certeza, Raquel. É função dos homens também trabalhar, também serem antimachistas, né? Não basta ele só dizer que eu não sou machista, isso é um outro debate de outro nível, são várias coisas, mas também é importante que, assim como é importante, a gente não basta só não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então, é importante também que os homens sejam antimachistas, porque isso, deixando as mulheres em situações, nas situações mais precarizadas, isso precariza toda a sociedade, né? Então,
é muito importante a gente sempre pensar e falar e martelar a vitrola quebrada que o Bruno está falando sobre isso, né? E aí eu gostaria de encaminhar para, já que a gente já está com 1 hora de live, passar para as considerações finais de vocês, né? Vocês dá o tchauzinho para vocês e aí a gente encerra, tá bom? Então vamos começar. A Eliana ou Eliana e Natália encerra, pode ser? Pode ser. Então, achei que o debate está muito importante, e ele trouxe para nós como o sistema capitalista é responsável por todo esse desmonte, por todos esses ataques, e inclusive por garantir o machismo, o racismo, a homofobia, para perpetuar. Então, assim, fica muito claro, muito evidenciado que mesmo no parlamento nós temos limitações drásticas, né, e dramáticas, né? Relatou aí a Natália que uma vereadora tem um tratamento totalmente desigual aos demais vereadores com relação à segurança, à forma de apresentação, porque ela é uma vereadora de esquerda e porque ela é uma vereadora negra. Então, assim, nós temos que superar realmente esse sistema para que a gente possa libertar as mulheres, libertar a classe trabalhadora, e para fazer isso, nós achamos que nós temos que fazer um debate bastante tranquilo entre nós, porque existem muitos mitos de empoderamento, de empreendedorismo, que a mulher, que ela resolve, que ela faz, que ela acontece, e é jogado para ela um fardo que ela não consegue carregar. E, para além disso, hoje nós estamos confinadas e sendo violentadas, apanhando, passando por situações totalmente constrangedoras, sem ter para onde ir, sem ter para onde denunciar, porque as delegacias estão fechadas. Então, nós precisamos, para responder a essa situação, para combater o machismo, a gente tem que combater principalmente esse sistema capitalista e nos livrarmos dessa pandemia. Para isso, a gente precisa de uma ampla unidade, com todos aqueles homens e mulheres que queiram botar para fora esse governo Bolsonaro e o seu projeto de morte, né? É preciso que a luta das mulheres sirva de alavanca e de exemplo para toda a classe trabalhadora, assim como tem acontecido no mundo, né? Nós estamos vendo as mulheres nos Estados Unidos, o que elas fizeram no combate ao racismo, foram um exemplo nessa luta. E para isso é fundamental que a gente construa esse polo classista, socialista e revolucionário, para combater o machismo, inclusive no interior da nossa classe, que também existe, garantindo essa nossa unidade para a gente derrotar o maior dos nossos inimigos, que é o capitalismo. Então, fora Bolsonaro e fora Mourão, viva a luta das mulheres, a nossa luta é todo dia, e estamos juntas. Obrigada. Obrigada. Natália, por favor. Bom, primeiro agradecer muito o convite, agradeço todo mundo aí do sindicato, dos trabalhadores do IBGE, desejo muita força na luta e colocamos nosso mandato aí à disposição do que for possível aí de lutar junto com vocês. Agradecer a Eliana também, foi muito bom te conhecer aqui nessa live, essas lives são sempre momentos também que me fazem aprender e amadurecer também. Quando, né, acho que foi a Jerusa que falou, né, que é bom ver pessoas jovens como eu, as pessoas sempre se assustam mesmo quando me veem entrando, porque eu tenho 25 anos e ainda tenho cara de mais nova ainda, né, e realmente sou jovem de idade, jovem de militância também, e às vezes eu gosto de mencionar isso exatamente para que outras mulheres jovens se inspirem também e venham para a luta. Em 2018, eu entendi que se a gente queria combater a radicalidade à direita que o Bolsonaro estava trazendo, só uma radicalidade à esquerda poderia resolver. E essa radicalidade envolve a gente estar nas lutas, né? Não só assistir a elas, apoiá-las de longe. Então, há espaço para todas e há necessidade de todas nessa luta. E é isso, acho que em todas as frentes, em sindicatos, em partidos, em mandatos,
em coletivos, ocupações, estamos sempre aí na luta para conseguir garantir os nossos direitos e, como a Eliana bem disse, derrubar esse sistema para a gente realmente ser livre. A libertação das mulheres não é poder ser diretora executiva de uma empresa que explora outras mulheres. A liberdade das mulheres é quando todas nós podemos ter os nossos direitos e não sermos exploradas pelo capital. Então, bom, espero ter auxiliado em alguma coisa, ajudado na live, e agradeço novamente, e aí força para todo mundo aí nas lutas desse ano, que vai ser difícil, mas quando a gente está junto é mais fácil passar por essas dificuldades. Então é isso, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. E realmente, quando a gente luta junto, a gente consegue se apoiar, né? Antes de encerrar, só os últimos comentários aqui, agradecimento da Jerusa, a Raquel Eliana falando todo apoio à deputada Isa Pena e pela cassação do Fernando Cury, né? E fora o capitalismo, Bolsonaro e sua gangue. Mas antes de encerrar mesmo, eu queria só passar mais alguns recadinhos. Que é fazer a nossa eterna campanha de sindicalização, né? O sindicato, ele só sobrevive com a contribuição dos trabalhadores. A gente, mesmo antes de ter aquela reforma trabalhista em que acabou com o imposto sindical, o ACBGE nunca recolheu o imposto sindical, porque a gente sempre acreditou que a luta ela tem que partir da convicção dos trabalhadores, né? Então, para demonstrar essa convicção, fortalecendo o seu sindicato e se filiando, né? E lembrar também que a gente aqui no SBGE de São Paulo, a gente está nas próximas semanas vamos fazer uma rodada de reuniões virtuais. A gente sempre fazia umas rodadas para a Eliana e a Natália, que talvez não conheçam muito bem. O IBGE é espalhado por quase 100 lotações no estado de São Paulo, daqui de São Paulo, né? No Brasil inteiro são mais de 500, mas são aqui em São Paulo quase 100 postos de trabalho diferentes, e a gente, do sindicato, todo ano fazia uma rodada, ia num pedacinho do estado para tentar conversar e tal. Dessa vez, desde o ano passado, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer isso. A gente vai tentar retomar essa agora nessas próximas semanas. A gente pede que vocês convidam, né? Quem é do SBGE, convida, que está aqui assistindo, convidam os colegas para participarem dessas reuniões virtuais, porque a gente vai debater, a gente está... o IBGE, por enquanto, ainda não suspendeu o censo demográfico, que ele já tinha sido adiado no ano passado, por conta da pandemia, mas agora o IBGE insiste em querer manter o calendário do censo 2021, do censo demográfico, com ida a campo em agosto, só que, para além, a gente já sabe que ir a campo em agosto já é uma coisa extremamente complicada, ainda tem uma outra questão que, antes do IBGE, tem toda uma preparação, são anos de preparação, e isso passa, inclusive, por fazer processo seletivo simplificado para selecionar recenseadores, são 200 mil vagas, e a estimativa de quem está organizando é que seriam 2 milhões de candidatos. A prova está prevista agora para abril. Então, você imagina colocar 2 milhões de pessoas nesse ritmo de vacinação que a gente está, em salas de aula, porque isso vai só acelerar ainda mais essa pandemia, né? Então, a gente está fazendo uma pressão, já tem alguns movimentos, já agora em alguns estados, dos coordenadores de área do censo. A gente está tentando pressionar a direção do IBGE, que não nos recebe, não recebe o sindicato nem... não recebe a executiva nacional do sindicato, a gente não consegue diálogo aqui no nível de São Paulo, e então a gente está aí querendo conversar para a gente conseguir pressionar para que consiga esse adiamento do censo. A gente tem uma outra situação também que é muito grave, que o IBGE trabalha hoje, mais da metade da força de trabalho do IBGE que está na ativa são trabalhadores temporários, e esses trabalhadores têm um contrato de até 3 anos, e como já acabou, e os editais vão sendo renovados, né? Fica 3 anos, aí tem um outro edital de processo seletivo simplificado e tal. Só que o último processo se encerrou, o último edital, ele perdeu a validade agora no ano passado,
em outubro do ano passado, não teve outro, e a gente está fazendo um levantamento que a gente vai perder, muitos já estão encerrando os contratos e a gente vai perder cerca de mais de 20%, isso só em São Paulo, e tem outros estados que estão mais graves. Em Minas Gerais, por exemplo, vão perder 40% dos trabalhadores temporários, vão sair nos próximos meses. Então, a gente está numa batalha também pela extensão do contrato temporário enquanto durar a pandemia, até não só para uma questão de humanidade, de não jogar esses trabalhadores na rua, mas também para uma questão da continuidade dos nossos trabalhos, que a gente está fazendo trabalho remoto, mas os trabalhos do IBGE estão continuando e estão rescindindo os contratos, isso só sobrecarrega ainda os demais, né? Então, vamos pedir... Então, a gente também está nessa campanha para a extensão dos contratos e vai ser tudo isso tratado nessas reuniões, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada aí às nossas palestrantes, adorei. Espero que a gente consiga se encontrar em breve, presencialmente. Natália, sim, a gente vai querer fazer mais várias atividades. A Helena Ferreira já é nossa velha conhecida, já fez várias atividades com a gente. O escritório dela é o nosso de advocacia, também é o escritório do ACBGE no São Paulo. Então, essa luta, esses vínculos aí vão continuar e eu espero que em breve a gente consiga se encontrar presencialmente, né? Isso aí, fora Bolsonaro, abaixo o machismo e abaixo o capitalismo. Tchau.